Uma contratação de peso. Jogador para chegar, colocar a camisa e ser diferencial no time. Jean Carlos, ex-náutico, que está na Chapecoense. Felipe Mateu, meia que está no Criciúma. Bosquilha, destaque do time do Operário de Ponta Grossa. São os três nomes que estão sendo citados aí. Mas o Sport já consultou o staff do Jean Carlos e também consultou o staff do Dadá Belmonte, jogador do CRB, que está entregando muito. Ele, ao lado do Mikael, são jogadores diferenciados do Clube de Regatas Brasil. Eu vou trazer detalhes aqui, porque o Sport realmente está no mercado, galera, e está esperando esse movimento para poder contratar, hein? E serão 4 ou 5 contratações, eu já falei isso aqui, com as dispensas que vão acontecer também na equipe do Sport. Mas, nesse momento, o futebol do Sport está se movimentando para as contratações. Se liga no vídeo, hein? Bom, o Sport vai aumentar em torno de 1 milhão o investimento na sua folha. Por conta disso, vai trazer jogador de qualidade, galera. Informação que eu tenho é que o Sport vai para o mercado realmente para decidir. E o torcedor sempre comenta aqui nas lives, nos vídeos, sobre essas contratações. E são jogadores que podem fazer a diferença, podem chegar, botar a camisa, meu amigo, e ir para o campo decidir. Jogador para chegar e ser titular, não tem essa não, tá? E aí o Sport está sim se movimentando no mercado, e esses nomes que eu falei aqui para vocês, vou adiantar inclusive, que o Sport está consultando todo mundo. Não custa nada consultar, não custa nada colocar no radar para poder ver se decide. E são jogadores que com certeza querem vestir a camisa do Sport. Aliás, vou até falar no caso do Giancarlo, hein, galera? Bom, eu vou começar primeiro pelo Giancarlo. O torcedor do Sport, geralmente, né, quando precisa de um meia, o nome do Giancarlo é sempre lembrado. E tem uma matéria aqui no NE45, tá? Deixa eu ver de quem é a matéria aqui, ó. Empresário confirma a procura do Sport e do Náutico por Jean Carlos, que prioriza Série A, tá? A matéria é do Pedro Maranhão, sempre Pedro Maranhão, tá bem demais, hein? Declaração feita ao NE45 reforça a vontade do atleta de seguir na elite do futebol brasileiro. O meia Jean Carlos, atualmente na Chapecoense, recebeu sondagem do Sport e uma proposta do Náutico para a sequência da temporada. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, Davidson Andrés, em entrevista exclusiva ao portal NE45. Segundo o agente, os dois clubes demonstraram interesse na contratação do atleta de 34 anos. No entanto, apenas o Náutico avançou para uma proposta oficial. Abre aspas, sim, os dois clubes têm interesse, mas só o Náutico fez proposta oficial. Porém, está distante do que Jean Carlos quer. Vários clubes estão tentando o Jean, mas ele tem interesse em continuar na Série A, afirmou Davidson Andrés, tá? Que é o empresário do atleta. Sempre houve uma procura pelo Jean Carlos de alguns clubes, porque é um meia que tem qualidade, passa bem a bola, tá? Chuta no gol, faz gol, cobra falta, quer dizer, é um cara interessante para jogar num alto nível ali, tá? E mesmo com 34 anos, é um cara que entrega muito. Bom, tem aqui no NE45 também, a gente tem que dar crédito a quem realmente, né, vai atrás da informação. Sport tem interesse em Dadá Belmonte, mas esbarra em exigência do CRB. Vitória também monitora o jogador. Então tá aqui a matéria também no Pedro Maranhão, tá? No momento, a equipe regatiana descarta uma possível liberação por empréstimo, só aceitando venda. Quer dizer, se chegar com a grana, leva o Dadá Belmonte. Se não, empréstimo, o CRB não tem interesse. Tá? O Sport tem interesse na contratação do atacante Dadá Belmonte, atualmente do CRB, para a sequência da temporada. A diretoria rubro-negra iniciou contatos para avaliar a situação do jogador de 29 anos, mas encontra dificuldades nas condições impostas pelo clube alagoano. A intenção da diretoria rubro-negra seria viabilizar a chegada do atleta por empréstimo. No entanto, a diretoria regatiana só aceita negociar o jogador em definitivo, que pode dificultar o avanço das tratativas. Além do Sport, Vitória também acompanha a situação do Dadá Belmonte, que eu acho que é um jogador muito rápido, tá? Dadá Belmonte já jogou aqui no Náutico, tá, galera? Para quem não lembra, não entregou tanto futebol assim. Mas agora, com essas mudanças e com as saídas de alguns jogadores, né? Aí já tem
a saída do Max oficialmente, né? Já falei aqui sobre a transferência também do Gustavo Maia. O Sport também está querendo um goleiro também, então tá atrás de contratar jogadores. Então, no mercado, o Sport está sim e está buscando essas 4 ou 5 contratações, tá, galera? Dia 20 de julho abre a janela de transferência e você já precisa estar com esses jogadores para poder decidir. Mas vamos lá, durante as lives aqui, geralmente o pessoal fala sobre 2 jogadores, que eu vou até compartilhar, que está aqui no site O Gol, tá? E tem detalhes, inclusive, dos 2 jogadores, que são meias, né? E jogadores que estão performando bem na Série B do Campeonato Brasileiro. E eu vou falar assim, se o Sport tem um investimento na ordem de R$1 milhão para fazer, acho que dá para trazer um ou outro cara com nível altíssimo, né? Com nível de salário de 200 conto, de 150, 200 conto. Eu acho que dá para investir num jogador com qualidade, com definição, e jogador que entregue não só assistência, mas gol também. E que seja aquele cara de construção de jogada no meio campo. O Sport precisa desse atleta, porque o único jogador que tem é o Carlos Depena, que não está performando tão bem, oscila muito na competição. Ora o Márcio Goiano coloca ele joga bem. Ora ele começa jogando, não joga nada. E o torcedor tá pegando no pé dele. Então é o único cara de transição, porque o Sport está jogando com 3 volantes. Mesmo com a liberdade, por exemplo, do próprio Iago Felipe pisar na área, do Biel também pisar na área, mas sem aquela qualidade de pensar o jogo, de ter a construção de jogada. Eu acho que isso ainda falta realmente ao Sport, esse meia, que no passado era Lucas Lima, só que Lucas Lima não está entregando essas coisas todas no Goiás não, viu, galera? Tá? A situação do Goiás não é boa, tá? Inclusive tomou enfiada em casa na rodada anterior da equipe do Novo Horizontino, empatou nessa rodada também, fora de casa, tá? Mas empatou. E agora é o seguinte, na verdade, a equipe do Sport precisa desse meia, precisa realmente desse meia. Deixa eu só confirmar aqui, o Goiás empatou com o Atlético fora de casa, tá? O jogo foi 1-1. Então precisa. Mas deixa eu compartilhar aqui com vocês esses 2 jogadores que a torcida sempre fala aqui comigo no canal na hora das lives. Um deles é o Felipe Matheus, tá? Felipe Matheus tem 35 anos, está no Criciúma. Jogador de 35 anos, mas também com muita qualidade, tá? Ele já atuou 13 jogos essa temporada pelo Criciúma e marcou 3 gols, tá? Na Série B, desculpa, na Série B pelo Criciúma, tá aqui, ó, os números dele aqui, tá? E é um jogador que o torcedor sempre fala muito dele, quer dizer, ele teve muito no Criciúma, jogou na Ferroviária, no Figueirense também aqui, Juventude, Boa Esporte, São Bernardo, União Barbarense, Cuiabá também teve no Cuiabá em 2012, quer dizer, Grêmio Mauauense, enfim, tá aí o Felipe Matheus de 34 anos, meia, 35 anos, meia, que o torcedor sempre fala nele. E o outro nome que o torcedor sempre fala, e que é um cara que está em alta também, é esse cara aqui, ó, Bosquilha, tá? De 30 anos, meia também, da equipe do Operário de Ponta Grossa, ó, ele já fez pelo Operário 29 jogos com 10 gols, galera. Ele é artilheiro, um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, inclusive, tem dupla nacionalidade. Ele é italiano e brasileiro ali, ó. Você tá vendo? Ó, meio ofensivo, jogador que constrói, jogador que chega. E assim, 30 anos de idade, show de bola. Deixa eu ver os clubes aqui, o histórico dele. Operário, jogou no Curitiba também, Internacional, no Monaco, no Nantes, né? Jogou também... Jogou fora, tem experiência, né? Tem experiência aí o Gabriel Bosquilha, né? Que começou no São Paulo, tá? Jogou também no Guarani. Começou, na verdade, no Guarani, depois foi para o São Paulo. Então, o Bosquilha, que é o Gabriel Bosquilha, meia, que tem muita qualidade. Então, são jogadores que estão, obviamente, entregando muito e que o Sport está no mercado. Sei também, galera, que o Sport está monitorando alguns jogadores no futebol sul-americano, tá? Informação que eu tenho também, que são indicações aí que estão aparecendo. Então, o Sport tenta, né, reforçar o seu time. E, Roberto, você não falou que o Sport estava sem dinheiro? A informação que eu tenho é que o Sport não tinha dinheiro, mas está aparecendo dinheiro aí, negociação do Fabrício Domingues. Parece que já tem negociação encaminhada também com o Zé Lucas. Enfim, o Sport também já está renovando o contrato para o próximo ano.
É bom que se diga que o Sport está tentando buscar recursos para poder chegar numa reta final de Série B e não faltar dinheiro, galera. Porque o principal reforço de um time é ter dinheiro e pagar em dia, tá? Eu sempre digo isso aqui no canal porque eu já tenho um pouquinho de tempo e já vi isso aí. Mas bom, vamos ver aí se o Sport consegue definição de contratação de um desses meias aí para poder, né, ter essa qualidade de definição de contratação de peso para a equipe rubro-negra da Praça da Bandeira. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, dá moral pra gente. Valeu, um abraço, fica na paz de Deus. Tchau, pessoal.